amados, a paz do Senhor Jesus. O vídeo não ficou muito legal não, eu gravei ele grande demais. Gravar ele 10 minutos tá bom. Estou voltando a gravar de novo. E vou falar a mesma palavra que foi falado naquele outro vídeo, beleza? Que eu até excluí ele. Vou falar aqui de novo a mesma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, que ele escreveu ao seu filho amado Timóteo, neto de Lloyd, filho de Eunice, que era grego, né? E Paulo havia discipulado ele, havia ensinado ele. Como Paulo foi criado aos pés do Dr. Gamaliel, neto de Hilel, então Timóteo foi criado aos pés de Paulo, né? Vamos dizer assim, né? Eu não sei se ele tinha 12 anos, 13 anos de idade, mas que ele era um jovem, ele era. E segundo diz a história, Timóteo era nervoso, era tímido. Então Deus, ele sempre tem seus elementos surpresa para deixar sempre a posteridade, né? Aliás, o legado, quer dizer, para deixar o exemplo, porque quando Paulo foi até a cadeia de Roma, que foi decapitado, que ele morreu, então ficou o exemplo dele para Timóteo, o legado para que ele continue se levando o evangelho, né, avançando o evangelho para frente, para que a obra de Deus não viesse a ficar frustrada, né? Então Deus tem sempre os seus elementos, surpresa, né, para fazer a diferença. Então vamos ler. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já se viu doutrinas tão violentas, tão terríveis como nesse período que nós estamos vivendo? Não. Apostasia, desvio de toda a verdade, de toda a verdade da santa palavra de Deus. Apostasia nos últimos tempos está cada dia acelerando o processo até chegar ao máximo, que aí diz, até a Bíblia Pentecostal, os teólogos colocaram aqui, que tem que alcançar a total zombaria, qualquer desprezo a qualquer padrão bíblico, né, para chegar ao fim. Porque o apóstolo Paulo fala que para que o anticristo venha se manifestar é necessário que venha apostasia, correto? Agora eu quero dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada fala que lá em Malaquias capítulo 3:10 havia uma lei só para o Israel do Velho Testamento, a lei que a qual de fato aqueles homens da linhagem de Levi, né, aliás, de Arão, né, os sacerdotes, que literalmente o Senhor havia preparado para eles ali, que eles não iam precisar de trabalhar, eles não tinham terra, então eles iam ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né? E nós já conhecemos da Bíblia Sagrada, e nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, que aquela lei ali foi para o Israel, a lei do dízimo, correto? Naquela passagem de Abraão, foi só até Malaquias na questão de ser obrigatório, correto? Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo já fala diferente nas suas cartas. Ele fala: cada um contribua com o propósito do seu coração, correto? Então você não é mais obrigado a dizimar porque o teu pastor, porque fulano mandou, porque senão você não vai ser salvo. Primeiro, salvação não tem nada a ver, né? Aliás, dízimo quer dizer, não tem nada a ver com salvação. Por quê? Porque dízimo ele cumpre uma função. A salvação é o homem se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus e entregar sua vida a Cristo. Só que hoje eles estão invertendo o quadro, as coisas, estão colocando que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, porque está lá na carta do apóstolo Paulo, acho que é na segunda carta aos Coríntios, em Apocalipse também fala que se daquela questão sobre ficarão de fora os cães, os afeminados, né, os idólatras, os feiticeiros e os ladrão. E eles querem aplicar essa palavra daquele que não dá o dízimo, né, é ladrão também. Mentira, João ele não vai colocar ali um texto e esquecer de colocar o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Se não está ali o contexto de quem não dá o dízimo, também está incluída a palavra ladrão do Apocalipse, se não está escrito nada disso, então quem prega, que fala que está se referindo a dizimista, que não dá, ou que deixou de dar, ou parou de dar, ou nunca deu, irmão, isso é heresia. Isso é heresia. João está falando ladrão mesmo, ladrão que rouba, que assalta. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala assim: cada um contribua com o propósito do seu coração, né? Ou seja, você pode dizimar? Você pode. É válido, meu irmão? É, mas não na questão de ser obrigatório. O jugo, Isaías fala que o jugo foi despedaçado por causa do poder da unção de Deus. Pelo poder de Deus foi quebrado esse jugo. Isaías profetizou isso há muitos anos, isso. E entrou em Malaquias, foi só o período para Israel. E os homens estão confundindo. Eles falam
que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Ou seja, a salvação não é mais não foi feito, né, pela expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas sim é pelo dízimo. É heresia. Isso é heresia, irmão. A salvação não é pelo dízimo, não é por você não é por você dar o dízimo todo mês ao seu pastor, não. A sua igreja, não. A salvação é pela graça, favor não merecido. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Dízimo cumpre uma função, salvação é outra coisa, já falei isso. Eles são teimosos, eles acham que eu vou cair nessas mentiras deles. Não, é obediência, ainda falam assim, é obediência, porque está lá no livro de Malaquias 3,10, era obediência para o Israel do Velho Testamento. Aí era obediência, eles tinham que obedecer. Essa palavra obediência que vocês usam era só para o Israel. Nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei levítica, aliás, mosaica, da lei de Malaquias, da lei do dízimo. Nós vivemos debaixo da graça, que é Jesus. Como diz o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo fala que a salvação é pela graça. E quando ele fala temos que obedecer, ele não está falando nada de dízimo. Obedecer, você seguir a palavra, obedecendo a palavra. Esquece a lei, entra no Novo Testamento. Esquece a lei de Malaquias, esquece o Velho Testamento nessas questões aí, que o Novo Testamento não está nos obrigando a nós continuar. Por exemplo, o sábado. Tem muitos que guardam sábado hoje. Está errado? Bem, se eles querem seguir o Velho Testamento, a lei dos judeus, Deus abençoe eles. Mas não tem mais obrigação. Acabou. Por isso que eu falo. São 9 coisas que entrou no Novo Testamento dos 10 mandamentos. Só 9. Um não entrou, o sábado. Por isso que não é mais obrigado você guardar o sábado. Não tem obrigatório. Não é mais obrigatório você guardar o sábado. Você tem que guardar todo dia para Jesus, é orar, é jejuar, é ler Bíblia, evangelizar, fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Então, muitos estão confundindo as coisas, irmão. Cuidado quando você vê esses ministros pregando a palavra, falando coisa que não está na Bíblia. Falando que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Falando que se você não for fiel no dízimo nas ofertas, tu vai para o inferno. Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para ofertar, para dizimar. Fica atacando, inclusive quando o irmão uma vez não recebeu o pagamento e ele não deu o dízimo. E aí o pastor pega o microfone, rebenta ele, envergonha ele. Fala lá, tem crente que não quer dar dízimo. Crente rebelde, irmão. Botar na disciplina, esses pastores vão prestar conta com Deus, irmão. A salvação não é pelo seu dízimo não, meu irmão. A salvação é pela graça, a obediência é a palavra. Isso não tem nada a ver com dízimo. Dízimo cumpre uma função, salvação é outra coisa. Eu já falei isso mais de 1000 vezes. Vamos tomar cuidado. Sai debaixo da lei, irmão. Nós estamos na graça. Você vai ofertar, vai dizimar por amor e não por obrigação. Louvado seja Deus. O dízimo nas ofertas é para ajudar os necessitados. É para ficar enriquecendo o pastor vagabundo, ladrão, bandido, que não quer trabalhar, que só quer se enricar, que só quer pregar em lugares grandes, porque a igreja está bancando ele está se enricando, está dando de carro importado. Eu não sou contra quem tem prosperidade, quem tem carro importado, quem tem uma conta bancária. Eu não sou contra pastores bem-sucedidos, desde que seja do suor do trabalho dele. Agora a obra de Deus, os pobres coitadinhos que ficam arrancando dinheiro desse povo aí, naquele dia vão prestar conta com Deus, irmão. A coisa vai ficar feia. Porque Jesus vai cobrar, irmão. A Bíblia Sagrada, Jesus ele falou, quando nós entrarmos na cidade vizinha, não possui prata, nem ouro, nem alforge, não possui nada disso. Receber de graça a palavra e dar de graça. Mas hoje eles inverteram o quadro. Não Deus, o homem. Jesus vai cobrar, irmão. Jesus vai cobrar. A palavra de Deus tem que ser pregada por amor, de graça, porque tu recebeu de graça. Esses que cobram para pregar, eu só prego se você me dá 100 reais, 200, 1000, 2000, 5000, 15 mil. Vão prestar conta com Deus. Miqueias fala, lê lá em Miqueias. Miqueias fala sobre que os homens faziam tudo isso por interesse. Os falsos profetas daquela época, daquele tempo do passado. Lê o livro de Miqueias. Lê do começo até o fim, você vai encontrar essa palavra que eu estou falando. Vamos tomar cuidado, porque a apostasia está violentamente acelerando. Porque nós estamos vendo, isso são os sinais do anticristo. Igreja, quando você vê a igreja pregando muito de prosperidade, que fala muito de que vem cá que você vai ter um carro importado, vem cá que Deus vai te dar uma casa lá na praia, vem cá, foge dessas igrejas, irmão, foge.
Se Deus quiser te dar, Ele te dá. Não precisa de pastor ficar fazendo isso, você ser manipulado por ele, você aceitar isso. Sai desses enganos. Isso é mentira, isso é fábula. São os falsos profetas que estão vivendo nesse tempo para enganar, se for possível, enganando até os escolhidos. Jesus falou para nós ficar ligados, acautelar dos falsos profetas. Jesus falou isso lá em Mateus, irmão. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Foge da apostasia, foge dos enganos, foge das fábulas, foge das mentiras. Ah, cada um tem uma teoria. Nós sabemos, nós cremos, quer dizer que dízimo está incluído a obediência e a salvação. Teoria diabólica. Aleluia, salvação não é isso não, meu irmão. Você está sendo enganado, eu não sei quem te ensinou isso, essa doutrina do diabo. A salvação é pela graça, favor não merecido. O que é você ser salvo por Jesus? É você fugir do pecado, é você andar em obediência, é você andar na sinceridade, é você amar o próximo, é você evangelizar, é você salvar aquelas pessoas que estão lá fora, ajudar a dar alimento, os mendigos, né? Pregar na favela, nos morros, fazer a obra de Deus, amar essas almas que o diabo estão destruindo, estão levando para o inferno. Você tem que fazer isso, é isso que vai te levar à salvação, é você fazendo a obra de Deus. Não que as obras vai te salvar, te trazer a salvação. Você fazendo as obras, né? Você fazendo a obra de Deus, dizendo que aquilo ali vai te salvar. Não. É a obediência à palavra de Deus. A salvação é pela graça. Obra nenhuma salva. Você pode ganhar 1 milhão de almas e você pode perder a tua alma. Você pode ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus e você pode perder a tua alma. Então não é as obras que salvam a gente. O que salva a gente é o sangue de Jesus de Nazaré, é a graça, favor não merecido, é você estar na presença dele, é você adorar ele, obedecer a ele, agradar o coração de Deus, fazer ele ficar feliz com você. Aí sim, quando a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer, você vai ser salvo, vai ser arrancado, assim como Enoque, assim como Elias. Então vamos ficar ligados, irmão, porque está tendo muita mentira, muitos enganos. As apostasias estão acelerando de uma maneira violenta dentro das igrejas. Vamos fugir, irmão. Vamos escapar. Lá na cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas apostasias, aquelas prostituições. Aquilo ali é apostasia, prostituição. O homem estava desviado, tudo para mentira. Apesar que ali não era nem época como nós vivemos hoje, né? Ali só tinha homossexual, prostituta, lesbianismo, os homens ruins, maldosos. E Deus, por amor pela fé e pelo amor que Abraão teve por Ló, foi que os anjos foi lá e salvou, senão Ló ia perecer junto com a esposa dele e a família dele. Então, irmão, vamos tomar muito ligado, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos fugir das heresias, das fábulas, das mentiras, vamos combater contra a apostasia. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra Satanás. E quando você combate contra a heresia, você não está combatendo jogando palavra para o teu irmão, não. Você está combatendo contra as heresias que de fato ele aprendeu assim. Antigamente eu pensava também que dízimo salva, que está naquela passagem de João, ficaram fora os ladrões que eu falei, eu pensava a mesma coisa. Aí Deus abriu minha mente. Não. A salvação, Jesus deixou na Bíblia, usando o apóstolo Paulo, que ela é pela graça. Favor não merecido. O sangue de Jesus pagou todas as nossas culpas lá na cruz do Calvário. Não vivemos mais debaixo do jugo da lei. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Paulo fala, pela graça sois salvos. Então, se pela graça somos salvos, não tem nada a ver com dízimo, correto? Então, foge das heresias que está entrando dentro das igrejas. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar mais no teu coração e que o Senhor venha abrir a tua mente para que você venha entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tenha um bom dia e fica na paz do Senhor Jesus. E obrigado por ter me assistido, não a mim, mas o Senhor falando contigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Amada igreja, noiva de Cristo e o povo simpatizante da fé, em nome de Jesus. Amém.